Olá, um novo humano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com as melhores vibrações, melhores energias. Para quem não me conhece e é novo por aqui, meu nome é Adriana, sou terapeuta vibracional, sou psicoterapeuta energética e trabalho com mentorias em grupo, com várias técnicas de acordo com o que os mentores me pedem para trabalhar com cada leitura que eu faço energético, do campo energético de cada um, tá? Ou egrégoras, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que estávamos falando sobre a nossa organização, né? Sobre as nossas imperfeições, o acolhimento dessas imperfeições. E hoje, no pós-portal 7 do 7, né, do ano de 2025, 25 é o número 7, né? Então, estamos encaminhando para esse processo aí durante esses 3 meses, do 7 ao 9, porque esse ano, ele é, se você somatizar o 2025, ele dá o número 9, né? Então, nós vamos fazer esse ciclo aí de 3 meses nessa dinâmica, nessa lapidação. Quando um se lapida, a gente consegue formar essa egrégora linda que a gente já tem aqui, e eu sou muito grata a cada um de vocês, porque esse trabalho, sem vocês, nada seria possível, tá? E a espiritualidade de luz também agradece. Mas é o propósito que cada um tem e a gente se reconhece. Bem-vindos vocês que estão aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você sim curtir, tá? Comentar, compartilhar, porque esse é um momento crucial que nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa de ajudar o coletivo, mas também sempre lembrando que essa ajuda, ela é uma autoajuda, um autoacolhimento nesse processo de lapidação. Então, muitos de nós estamos tendo sonhos reveladores. E nós, muitos de vocês sabem que eu também sou taróloga, oraculista, e a vida que a gente está neste momento aqui agora é um grande oráculo. Então, tudo aparece para a gente como um sinal, uma mensagem do invisível. E hoje eu estou aqui para fazer parte, né, dessa contribuição com vocês, porque é importante. Hoje eu tive um sonho interessante e eu fui associando agora, né, no período da manhã, que eu sempre faço essa interiorização, e esse banho que eu faço não é só um banho com a simples água. E aí no banho eu lembrei do sonho. Eu estava num local muito bonito, mas ali tinha tipo um tanque com água, como se fosse um aquário, e tinha um grande sapo, um sapo desse tamanho. E a água, agora também que eu estou lembrando, a água ela estava bem assim azul, sabe? Como se fosse um oceano, mas era um aquário, tá? E tinha um sapo desse tamanho, fofo, sabe? Muito, muito fofo, gordinho. E era um sapo etérico. Ele era transparente, ele era, parecia não fantasminha, né, que a gente vê nos desenhos, porque o fantasminha ele era tudo branco, mas ele era transparente, ele era cristalino. Ele parecia um cristal, mas só que ele, exatamente, ele na água, ele ficava com essa borda branca aqui, sabe? E todo azul aqui por dentro. Então, eu não dei bola para o sonho, acordei, agradeci, fiz uma breve meditação, agradeci e comecei a minha vida diária, né? As rotinas.
E aí no banho foi me falado que esse era o meu sapo, que eu engulo e eu tô alimentando ele. E ele tá engordando, engordando, tá ficando fofinho, bonitinho. E aí quando eu tive no sonho, eu peguei esse sapo, eu acolhi ele começou a esvaziar, como se fosse um balão, sabe? E esse balão, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, ele caiu no chão e ele estava ali esvaziando e era uma vida ali que tinha, não era um balão, era uma vida, era um sapo, era um animal que estava ali. E eu comecei a entrar em desespero no sonho, comecei a gritar, pedir socorro. Eu não consegui ter forças de colocar ele na água, saber o que eu tinha que fazer. Aí está o ponto da questão que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Já estava vindo para mim, os mentores já estavam me alertando o que eu ia falar hoje para vocês, e aí veio o sonho. Eu lembrando do sonho, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com o que está sendo orientado para eu falar sobre as emoções aprisionadas e o que você anda engolindo de sapo que você acha muito bonito. Como assim, Adriana? Que isso? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu compreendo você, porque eu também não entendi o sonho, né? Mas o que está vindo para a gente trabalhar nesse pós-portal 7/7 e hoje, dia 17/7. Então a gente está passando por um novo ciclo, né? Que é o número 8, que é essa interiorização de tantas coisas infinitas que a gente vem passando, que são grandes círculos repetitivos, tá? Que é o símbolo também, o 8 lembra muito aquele símbolo do infinito, né? Muito bonito, mas que a gente não sai da bolha. E é exatamente, esse sapo parecia uma bolha de sabão, né? Que ele era cristalino, muito transparente. E eu não conseguia enxergar. E é isso, gente. Quantos sapos você engoliu na sua vida toda? Não somente essa, mas vamos falar dessa? Quantos sapos você engoliu e você acostumou e você seguiu um padrão repetitivo para agradar o outro, seja na questão do trabalho, e você nunca pôde ser você mesmo. Aliás, nós nunca podemos ser nós mesmos, porque nós estamos nesse aprisionamento, né? E hoje, um dia muito específico, vocês devem ter reparado que eu fiquei uma semana sem vir aqui, né? Mas nós estávamos numa lua cheia de grandes explosões, de grandes momentos de ficarmos em silêncio, tá? A lua cheia, ela tem formas maravilhosas. Percebam-se durante essa semana desses 7 dias aí, depois do portal 7/7, porque a gente sempre romantiza que é uma coisa tudo linda, maravilhosa. E é, né? É lindo e maravilhoso quando você está vibrando alto. Mas a gente viu muitas coisas aí na mídia, independente se a gente acompanha ou não, isso daí joga na cara da gente, né? As notícias, se você tem acesso à internet, se você tem esse acesso aqui, você teve acesso às outras coisas também. E tantas coisas que aconteceram aí durante esses 7 dias, até o nosso país, né? O Brasil e no mundo também. Então, são essas emoções e são esses sapos que a gente tem que engolir do dia a dia, né? Que eles vêm pedindo para a gente esvaziar esse sapo. Como? Que sapo é esse? São as nossas emoções aprisionadas. Esse é o tema nosso. As nossas emoções aprisionadas. O nosso controle, a nossa organização, né? Que é o tema, que é essa série aí por 3 meses que a gente vai falar sobre as nossas organizações, que seja no lar, no trabalho, na forma que a gente lida, mas as nossas emoções aprisionadas.
Os sapos, eles começam a germinar geralmente no nosso núcleo familiar, nos nossos problemas peculiares. Ele sempre começa de uma forma bem pequenininha e só vai aumentando. É difícil lidar com isso? Claro que é. Nós somos humanos e estamos aqui hoje para a gente desmistificar isso, né? Do que é certo, do que é errado, que é muito complexo. Desse apego também às pessoas. Tudo para mim, como eu disse anteriormente, é uma forma de um oráculo, né? E o tema hoje vem falando tudo do que eu experienciei com outras pessoas como terapeuta. E muitos de vocês sabem que eu tenho um outro canal aqui de oráculo, de tarô terapêutico, né? Não é um tarô para fazer previsões do que vai acontecer no teu futuro, mas é uma leitura energética do que está ao teu redor, né? Como um alerta, como um direcionamento. E semana passada eu fiz uma leitura para um signo, né? Que signos são egrégoras, né? Energéticas. As pessoas se sintonizam por signos. Eu já tentei fazer de outra forma, mas é por signo que as pessoas se interessam mais. Então, nessa egrégora, a leitura ela foi maravilhosa. Ela foi muito boa, falando de coisas maravilhosas para a pessoa, falando de vitória, falando que a pessoa está no caminho certo. E uma pessoa lá nesse comentário de um grupo, em uma outra rede social, tá? Que eu republico essas leituras, ela estava muito revoltada. Por conta, eu entendo que foi esse ciclo lunar também que estava rasgando ela por dentro. Então, teve alguns comentários sobre os comentários dela. Uma pessoa falando, não, mas a gente precisa agradecer, né? Aí ela falou assim, já tem um ano que eu tento esperar do tarô alguma coisa, ele sempre fala uma coisa positiva e eu não vejo melhora nenhuma. Tá? Eu nem vou colocar esse vídeo lá no outro, na outra plataforma para, né, para não ficar chato, né? Mas eu preciso colocar esse parâmetro para vocês de tem pessoas e nós incluímos nisso, gente. Agora, talvez você esteja bem e você pensa assim: ah, não, mas ela não pode fazer isso, ela tem que agradecer. A leitura ela era muito positiva, mas a vida dela não está positiva, então ela entrou em revolta. E é natural isso, né? Nós sabemos que quando a gente está numa situação dessa, a gente precisa emanar luz. Mas num momento de revolta, num momento que ela ali ela desabou, desabafou, falando várias coisas, né, que aconteceu durante a sua vida, e ali não viu nenhuma melhora. E assim nós somos, porque nós vamos engolindo sapos, 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 e a gente não consegue resolver. E a gente pede, quando uma pessoa ela tá aí, eu já vivenciei uma história muito parecida, não com ela, mas de da gente entrar nesse papel de vítima, que é natural, não estou criticando, porque todos nós já passamos por uma situação dessa. E espero grandemente que nenhum de nós possamos revivenciar isso. Porque quando a gente muda a consciência, esse canal, ele, qual é o nome dele? Um novo humano. Da gente mudar esse padrão vibracional, essa nova consciência, né? Não é só agradecer, mas a gente sair desse papel de controle, de esperar também que alguma situação ela se resolva. E quantas de nós, acho que todos nós já ouvimos isso, o tempo ele vai, com o tempo isso tudo vai curar. E não cura, ele só somatiza. O sapo ele só engorda, ele só vai aumentando, crescendo, né? O que a gente precisa fazer é acolher.
São momentos que a gente precisa passar de um certo luto, silenciar, né? Se a gente não pode ajudar, melhor é silenciar. Eu achei maravilhoso que eu não precisei intervir nada nos comentários, porque as pessoas respeitaram. Eu achei isso muito bom. Uma pessoa, depois a pessoa, ela comentou, a gente precisa ser grato, né? E ela ficou, a outra, essa pessoa que estava num padrão vibracional, ela não estava feliz. Enfim, quantos de nós ficamos mergulhados nos problemas, esperando um príncipe encantado sair em auxílio a nós, seja na família, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, os amigos, e aí a gente se revolta com as pessoas porque a pessoa não ajudou, que a pessoa é insensível, né? Por quê? A gente espera, algumas pessoas esperam que o outro resolva. E quem não passou por isso? Eu já passei. E a gente aprende e evolui, são nesses pontos que a gente cai um pouco nesse poço, né? E o poço, você bate lá no fundo e o retorno é inevitável, não tem como você ficar ali por muito tempo. Então, essa revolta nela também foi positiva, né? Então, às vezes a gente precisa deixar as coisas acontecer. No nosso caso, quem está aqui, né? A gente precisa sair um pouco desse controle, assim como ela está vivenciando, essa pessoa está vivenciando isso, muitos de nós, eu tenho certeza, que muitos de nós já passamos por isso. Se não passou, mesmo assim a gente precisa ter esse respeito, né? Você já está começando a entender os motivos da pessoa, é desespero. E muitas vezes é por conta dessa situação até de escassez, independente se for financeiro ou emocional. Sentimento de rejeição e sentimento também de que as pessoas não te amam e por isso que não te ajuda, né? Esquecendo também que esse amor ele precisa vir de nós, de cada um de nós, né? Não pela pessoa, mas esse resgate tem que ser dentro, não é fora. E com isso, gente, a egrégora, ela pediu para a gente retornar aqui, né? Com estudos, eu vou fazer isso daqui para o público, o estudo da Grande Fraternidade Branca, para a gente conhecer todos os mestres, os raios, tá? Nesse ponto aqui, a gente vai fazer ele para o público, que é importante a gente fazer, né? Nessa série, tá? Então, eu sempre vou falar algum tema, mas a gente vai estudar alguma coisa. E hoje é uma quinta-feira. A quinta-feira aqui vem falando dessa abundância, que no dia 7/7, que não foi numa quinta-feira, foi numa segunda, né? Nós falamos do raio dourado. E nessa quinta-feira aqui saiu eu olhando aqui, não sei se vocês têm esse livro, tá? Nós, no canal de membro, nós estamos estudando Telos, tá? Telos, volume 1, tá? Para membros. É apenas R$ 1,99. Você acessa lá todos os estudos que nós já fizemos com canalização da equipe, né? A nossa equipe, a nossa egrégora, e o mestre Adama também. Então, Serafis Bey também já foi canalizado, eles enviando mensagem para a gente. E nós, na quinta-feira, mais à noite, nós estaremos também em meditação com os nossos registros acásticos e também com o livro Ascensão de Telos, tá?
esse livro aqui, tá? Ascensão, que é de Aurélia Louise Jones, tá bom? Da editora Almenara. E aqui, hoje, eu vou ler só uma parte aqui desse aqui, olha, das 7 chamas sagradas. Esse livro aqui que eu estou passando para vocês, a gente não vai falar nada, a gente não vai estudar ele aqui, a gente vai estudar lá nos membros, tá? Eu vou passar aqui para vocês o que os mestres eles estão pedindo, para a gente falar um pouco mais, apresentar para vocês a grande fraternidade branca, as 7 chamas sagradas, tá? Mas eu vou ler aqui um pequeno trecho aqui da quinta-feira, né? Que eu achei que hoje é a quinta-feira, né? E essa página aqui, ela é a página 25. Só vou pegar esse parágrafo aqui, tá? Que é da quinta-feira, é um pequeno parágrafo. Então, que é a ação do raio púrpura dourado da chama da ressurreição é amplificada. E nós, no portal 7, que foi na segunda-feira, veio aqui a deusa Ísis, com toda a chama dourada e branca, né? E tem muito a ver e nada é coincidência, né? Então, assim, hoje, dia 17, nós estávamos no portal no dia 7, né? 10 dias após. Aqui fala, olha, concentre-se nas energias dessa chama para a ressurreição e restauração de sua divindade herdada. Então, gente, a nossa essência divina, a nossa divindade, ela está dentro de nós. A ajuda, ela está dentro de nós. Então, muitas vezes a gente quer o auxílio, a ajuda, o socorro do outro. Mas quando a gente entra nessa essência, nós já viemos aqui verdadeiramente prontos. Só que o meio externo nos aprisiona por conta desses sapos que vamos engolindo e nós não conseguimos nos libertar dessas emoções aprisionadas. E é esse o intuito aqui, desses 3 meses, a gente desbloquear, tá? Trabalhar várias ferramentas aqui, esses desbloqueios, tá? Você é um ser divino experimentando a vida humana e aprendendo com ela. Sua divindade foi coberta com o véu porque a sua consciência se desviou por conta do medo, da educação, das consciências de outras pessoas te ensinando e te limitando, né? Ao invocar e fundir-se com as energias púrpura e dourada da chama da ressurreição, você recomeçará a ressuscitar todos os dons e atributos de sua divindade. Então, o raio dourado, essa chuva de bênção, quando você está tomando banho, você está no sol, você está tomando esse banho dourado, né, da luz. Então, é importante a gente tomar sol, é importante esse raio do sol em nós, né, para a gente resgatar essa consciência. Quando você vai num local lindo, maravilhoso, e você vê esse contato com a natureza, e você fala, meu Deus, que coisa mais linda é isso. Aí a gente vê que Deus existe, né? Mas ele também existe dentro de nós. Olha quantos milagres que ele fez, né? A nossa vida é um milagre, as nossas células sendo restauradas, os machucados sendo cicatrizados, né? Então, olha, ao invocar e fundir-se com as energias púrpura dourada da chama da ressurreição, você começará a ressuscitar todos os dons e atributos de divindade, juntamente com a chama violeta, essa chama maravilhosa, o preparo para o ritual final da ascensão, que é o propósito principal de muitas encarnações neste planeta. Por que eu li essa parte aqui para vocês? Eu venho fazer o convite também que lá nesse grupo, foram os mestres que me pediram para eu colocar esse grupo, essa mentoria. Eu tentei colocar em site, colocar em plataformas, colocar em grupo mesmo, do WhatsApp, do Telegram, mas, gente, eles querem as coisas mais simples, né? Que seja simples para mim, para vocês, para eles, né? E eu sei que algumas pessoas não estão conseguindo entrar como membro. Não tem problema.
Nós aqui, todas as quintas-feiras, nós vamos aqui conversando, lapidando, né? Mas quem tem essa possibilidade, tá? Veja aí como que você vai poder fazer. Eu sei que as pessoas do estrangeiro, do exterior, tá tendo dificuldades, mas tem PayPal, tem outras coisas. Essa situação de pagamento não é comigo, é diretamente com o YouTube, tá bom, gente? Então eu pensei em montar um site, mas ia dar muito trabalho, porque eu não tenho uma equipe de trabalho. Então, a minha equipe de trabalho é o grupo do YouTube, né? Então, essa ferramenta a gente vai começar a utilizar, já começamos a utilizar por orientação dos mestres, tá? E comece a trabalhar isso dentro de você. Lembre do sonho que eu tive do sapo. Meu Deus, alguém pode me ajudar? Você pode se ajudar. Então, entra na meditação e você pense, eu vou conseguir entrar nessa mentoria, né? No para membros ali no YouTube, tá? Porque a gente vai começar ali, começar a aprofundar mais. Então, ali você vai ver que tem para os estudos de telos, tá? E até a meditação akáshica, R$ 1,99, tá? Só isso. Mas a gente também tem uma outra outro grupo de membros que a gente vai começar, eu vou começar a soltar ali cursos, tá? Lembra daquele curso da Messa Kuan que ela ofertou para gente um curso para eu ministrar um curso para vocês gratuitamente da chama violeta? Pois então, a partir de segunda-feira já vai estar aberto, liberado para os membros dos o terceiro nível de membros, tá? Que é para terapias e cursos. Lá eu vou deixar tudo lá para vocês, tá, gente? Todos os cursos que eu tenho, eu vou deixar lá para vocês. De tempo em tempo eu vou soltando um, tá? E esse da chama violeta, que muitas pessoas estavam querendo fazer, que perderam as lives, né? De que a Messa Kuan tinha dado um limite de tempo, né? Que ia ficar gratuito para público e depois foi pedido para fechar. E quem tiver interesse, tá? Quem entrar agora e tiver interesse, vai ter acesso a esse curso, tá? E aí o meu contato eu vou deixar lá também debaixo do vídeo, na descrição. E quando você finalizar, a gente agenda para a gente fazer a iniciação, tá? E eu emitir também para você o certificado, tá bom? Só que eu vou colocar tudo lá e você, as orientações para você realmente receber a iniciação, tá bom? E receber o certificado. Então era isso que eu queria falar para vocês, né? De várias modificações e de várias novidades que a gente vai começar a receber. Então, esse primeiro processo a gente vai aqui continuar, tá? Recapitulando. Todas as quintas-feiras eu vou soltar um vídeo aqui para a gente conversar, que a gente ainda está nessa lapidação, e eu tenho certeza que as pessoas que vão entrar aqui, que estão entrando aqui, elas vão receber essa energia dos mestres, e a partir de quinta-feira a gente já vai começar a falar sobre a grande fraternidade branca e os mestres, quem são eles, porque muita gente ouve muito falar sobre a grande fraternidade branca e não tem conhecimento, né, sobre os chakras, né? E se você quer se tornar um terapeuta, seja membro ali do terceiro nível, tá? Que vem ali terapias e cursos. Então você não perca essa oportunidade por um valor muito simbólico, porque o planeta ele está precisando e nós também estamos precisando de concentrar as energias e forças em cursos, em vídeos que edificam, né? Não que a gente fique aí focado nos problemas, porque isso daí só vai enchendo, a gente só vai engolindo sapo, 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 e a gente vai se tornando um, tá? Beijos e até a próxima. Gratidão.